Olá, eu sou Andréa Maria Gozzi, eu tenho 1,62 m de altura, meus olhos são castanhos esverdeados, meu cabelo ele é semilongo, um pouquinho acima dos ombros, são meio cacheadinho, é um castanho avermelhado, minha pele é branca. Eu sou artesã, venho de uma família de artesãs também, mulheres que fazem, criam coisas, mas na profissão de artesã eu estou há 3 anos. Tive outras profissões antes dessa. Eu faço parte da UAPESP, que é a União dos Artesãos Profissionais do Estado de São Paulo. E vim falar um pouco da minha experiência, como eu cheguei até o ponto de ser artesã. Na verdade, foi uma reflexão. Se toda profissão requer estudo para se chegar até lá, um médico, um advogado e tantas outras profissões, por que o artesão vai ser diferente? Em 2017, eu participei de um workshop de uma grande instituição e lá era uma workshop falando sobre a indústria 4.0. Nesse workshop foi quando eu tive a certeza, em 2017, que todo o caminho que eu tinha percorrido até chegar aquele dia tinha sido correto. Essas escolhas que eu fiz até chegar nesse workshop de 2017, eu dividi em 10 passos. E são esses 10 passos que eu dei que eu vou dividir com vocês agora. Uma informação importante, nesse workshop, que foi o que chamou muito a minha atenção, que das 50 profissões que daqui em diante vão extinguir e das 50 profissões que daqui vão ser top, nunca vão acabar, aí eu vi que entre as 50 que vão ficar, o artesão faz parte delas. Neste momento falei, tô nessa. Vamos lá acompanhar a palestra? Bom, vou falar um pouquinho do meu início de carreira, para poder chegar nesses 10 passos, para vocês entenderem o processo. Eu comecei minha carreira muito cedo. Comecei a minha carreira com 18 anos na área como artista, como desenho, estudava desenho e pintura. Só que eu tive uma experiência aos 16 anos, uma experiência sobre vendas, que eu trabalhava com vendas, que até hoje ela me norteia. Hoje eu tenho 52 anos, vê como a experiência foi importante naquela época. Essa experiência, né, que fui decorrendo no tempo, eu tracei que preciso ter uma profissão sólida. Por quê? A minha família vem de pessoas que têm o hábito de fazer as coisas. Meu pai tinha outra profissão, mas sempre mexia com carpintaria, mexia com mecânica. A minha mãe pintava, bordava, as minhas irmãs faziam crochê, tricô, mas tudo isso não era considerado profissão. Isso era um hobby. Isso era uma coisa para matar o tempo. E eu achava isso meio estranho, mas porém, eu tinha que ter uma profissão sólida. Então eu enveredei pelo caminho das artes gráficas. Cursei inúmeras escolas. Numa das minhas passagens de escola, isso na faixa de eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu passei pelo Liceu de Artes e Ofícios, aqui na cidade de São Paulo. E aquilo me chamou muito a atenção, porque o Liceu de Artes e Ofícios, ele ensinava, ele fazia cursos de artesanato. Não, eu não fazia curso de artesanato no liceu, eu fazia mais uma especialização de desenho e pintura. Mas lá eu via que tinha teares, eu via que tinha cursos de modelagem em barro, tinha de escultura em madeira e tinha inúmeros cursos fantásticos. Mas, na minha cabeça, a minha informação de berço é que aquilo era hobby, aquilo não era profissão. Aí eu segui o meu caminho no ramo das artes, comecei a trabalhar na área de desenho com 18, aos 20 já estava na área de computação gráfica. Uau! Computador, veio para substituir. E eu estava naquela curtição toda, estava me achando o top das galáxias, e quando chegou lá para o finalzinho de 2008, eu vi que eu tinha construído, com aquele monte de informação concreta, um super foguete, e esse super foguete que eu tinha construído com a computação gráfica, e não que seja ruim, tá? Mas para mim, naquele momento, eu vi que eu fiz um foguete para ir para Plutão e não tinha combustível para esse foguete. Faltava ânima, faltava alma. O que fazer nesse momento?
Foi o momento que eu falei, tenho dois caminhos, ou arranjo combustível para ele, ou desmonto o foguete. Eu escolhi em desmontar esse foguete. Peguei aquele monte de bloco de montada, aquele foguete gigantesco em 2008 e comecei a desmontar, desmontar, desmontar por cor, desmontar por tamanho, fui organizando tudo dentro de uma caixa. E agora, o que eu faço com tudo isso? Bom, eu preciso reorganizar minha vida. E isso não se começa de uma hora para outra. Isso requer passos. E aí foi o que eu montei esses passos. O primeiro passo que eu dei foi, eu preciso puxar as coisas que estão aqui dentro para fora. Eu preciso me redescobrir nesse caminho. E aí eu falei, bom, nesse caminho eu acho que eu perdi algum fio da meada nas artes gráficas. Em 2009, eu voltei a trabalhar em CLT numa gráfica. Como eu achei que tinha perdido alguma coisa, eu voltei a estudar no Senai Teobaldo de Nigres, que é uma instituição de artes gráficas aqui na cidade de São Paulo, e fiz inúmeros cursos. Eu sei que foi um curso atrás do outro, eu achava que eu tinha que me renovar. E realmente me renovei, me atualizei em uma série de coisas, foi muito legal, show. Só que eu comecei a me apaixonar pela biblioteca do Senai. E eu ia com frequência nessa biblioteca ler coisas abertas. Porque foi um momento que eu resolvi me abrir para as informações, me abrir para o mundo. Eu tinha fechado, eu estava dentro de um foguete. Nessa abertura, eu comecei a ler administração, eu comecei a ler filosofia, eu comecei a ler psicologia e comecei a absorver muita coisa. Eu falava, meu Deus, o universo está mandando um monte de setinha para a minha cabeça, mas eu não estou conseguindo entender esse recado. Quando eu comecei a entrar mais nesse ramo, eu falei, opa, se eu tenho que puxar as coisas de dentro para fora, por que será que as pessoas, o fora para dentro, não me entendem? Por que será aquilo que eu falo, as pessoas não me entendem? Nessa minha busca do dentro para fora, eu lembrei de um fato, que foi o fato que me foi dar o segundo passo. Foi um fato de quando eu tinha 7 anos. Quando eu tinha 7 anos, eu tinha que ir no dentista. E qual criança que gosta de ir para o dentista? Eu não conheço, gente, nenhuma. Quando eu tinha que ir para o dentista, minha mãe chegou, filha, você tem que ir para o dentista, os seus dentinhos de leite estão com cárie, tem que dar um jeito nisso, e eu não vou. E a minha mãe falou, filha, o dentista vai te dar pirulito. Falei, opa, pirulito? Gente, pensa bem. Dentista cuida de dente. Pirulito tem açúcar. Açúcar prejudica o dente. Tá, abafa o caso. Mas ela não me convenceu com pirulito. Aí ela foi um pouco mais além. Filha, se você for no dentista, eu vou te dar um bloco novo de desenho. Opa, aí já estava me interessando a conversa. Como ela viu que eu me interessei, mas não cedi muito, e vou te dar também uma caixa de lápis de cor, daquela marca. Vocês sabem qual é, né? Aí sim, aí os meus olhos brilharam. Aí eu falei, eu vou, assim, tremendo de medo. Gente, o dia que eu fui nesse dentista era verão. Era um verão de derreter areia, mas eu fui, tremendo dos pés à cabeça, mas eu fui. Quando entrei naquele consultório, eu não via o dentista, eu não via a cadeira, eu não via toda aquela parafernália que tem, com todo respeito aos dentistas, que tem dentro do consultório. Eu só via um bloco de desenho e uma caixa de lápis de cor daquela marca. Aí, eu tremendo de medo, deixei que ele fizesse o tratamento que tinha que ser feito e saí de lá com medo, mas vitoriosa, porque eu fiz aquilo para ganhar o meu bloco de desenho. Tudo bem, eu não ganhei logo depois, né? Demorou uma semana, mas eu ganhei. E naquele bloco de desenho, eu coloquei todos os meus sonhos, todas as minhas aspirações, e foi a minha grande viagem. Como eu ia dizendo, o meu primeiro passo foi tirar as coisas de dentro para fora. O segundo passo foi que eu teria que ver novas possibilidades, teria que ver novas coisas, que foi quando eu me abri para novos estudos e me abri para psicologia, filosofia, administração. Depois que eu cheguei nesse estágio, eu falei, bom,
Agora eu tenho que vencer o meu medo, como eu venci quando eu era criança lá como dentista, né? E aplicar uma técnica milenar. Eu tive que aplicar uma técnica que tem 3 letrinhas, TBC. Tire a bunda da cadeira. Eu tinha que sair da zona de conforto. Eu estava estudando essas novas possibilidades, mas chega uma hora que você tem que ser mais ousada. Não basta ficar reclamando, mimimi, mimimi, as pessoas não me entendem, etc, etc. Quando eu comecei a fazer esse planejamento, meu quarto passo foi planejar o meu sonho. Por que eu planejei meu sonho? Quando eu comecei a fazer esses inúmeros cursos, né, essas pesquisas, eu vi que muitas pessoas começaram a ver que o meu trabalho era um trabalho interessante. Né? Quando eu tive a coragem, eu tirei a minha bunda da cadeira e comecei a ver novas possibilidades, eu comecei a entrar no meio de pessoas, né, de vários artistas, dentro de uma instituição que fazem várias oficinas, que até são gratuitas, ou algumas oficinas são até de graça, né, ou de um custo muito baixo, aliás. Nessas oficinas, esses artistas falavam, poxa, Andréa, o seu trabalho é legal. Poxa, Andréa, você é artista. Eu falava, não, imagina, não sou artista nada, estou aqui querendo me encontrar. Eles falaram, não, você é artista. E aí eu saquei que, quando eu resolvi trabalhar de dentro para fora, o que eles estavam vendo não era um elogio vazio. Na verdade, foi um momento que eu tirei o que eu tinha de meu melhor, como eu fiz quando eu tinha o caderno de desenho lá aos 7 anos, e estava pondo para fora naqueles trabalhos que eu estava fazendo. Então eu falei, opa, aqui tem um caminho. Foi quando eu dei esse quarto passo, como eu já disse, para planejar o que eu iria fazer. Primeira coisa, se eu resolvi que vou trabalhar com arte, que vou voltar para as minhas raízes, eu tenho que ter um produto criativo, eu tenho que ter uma obra. E qual seria? Foi quando eu comecei a observar ao meu redor. Se você também quer começar e não sabe muito bem por onde, começa olhando o que está no teu redor. O que te dá incômodo. Porque o incômodo, ele tira você da sua zona de conforto. O incômodo faz com que você ande para frente. O incômodo faz que você tire a bunda da cadeira. E o que me incomodava naquele momento? Eu tinha um incômodo muito grande com a parte sustentável. Eu tinha um incômodo muito grande com uma quantidade gigantesca de madeiras que eram descartadas lá onde eu trabalhava e que aquele monte de vida, eram vidas que foram ceifadas para fazer um monte de pallet, para carregar resmas de papel, e aquilo era descartado. O meu namorado que também é artesão, ele captava essas madeiras lá na gráfica. E eu achava aquilo muito legal, pelo menos ele dava uma função. E isso estava me incomodando. Eu falei, acho que aqui tem alguma coisa. Eu comecei a imaginar. E se eu pegar esse monte de pallet, essas ripas de pallet, e fazer com que elas voltem a ser árvore? Essa é a minha ideia criativa. O meu produto criativo era fazer madeira voltar a ser árvore. E se eu pegasse essas árvores todas e colocasse desenho de aves, de plantas, imagens da natureza, referências de pessoas e entidades ligadas à natureza, São Francisco, talvez? Eu falei, esse é um caminho. Só que é loucura, mas quem vai querer comprar um pedaço de madeira velha com um desenho de passarinho? Bom, aí eu dei o meu quinto passo. O quinto passo é pesquisar o mercado, pessoas que querem coisas que estão no teu sonho. E aí, gente, eu tive uma grande surpresa. Existiam muitas pessoas que estavam nessa mesma vibe, que também estavam nessa pegada sustentável, que também queriam produtos que voltassem mais às raízes. Eu falei, tô dentro. Só que tem um detalhe, gente, um conselho que eu vou dar para vocês. Quando vocês caírem nessa pesquisa de mercado, tenham a cabeça muito aberta para a diversidade cultural. Porque você pode ter ouro na tua mão, você pode ter um produto magnífico. Só que se você tiver algum tipo de preconceito com as pessoas daquela área, que talvez sejam os seus possíveis consumidores, isso vai ser um bloqueio para o teu produto entrar no mercado, a tua obra criativa ser aceita.
Então, nesse momento, você tem que estar aberto a tudo e a todos. Foi quando eu falei, bom, eu já tenho o meu produto criativo, eu já sei qual mercado eu quero atingir. E como eu atinjo o mercado? Foi quando eu dei o meu 6º passo. Não venda a sua alma para o mercado, sabote-o. Eu fui estudar marketing. Sim, foi nesse momento que eu comecei a estudar marketing. Porque eu tinha que entender como funcionava a cabeça. Eu tinha que entender como seria a circulação, como eu ia colocar o meu produto criativo numa mídia social, como eu ia me comunicar com essas pessoas. Então, nesse momento, eu comecei a estudar. E você, criativo? Não vem com essa conversinha mole. Ai, coisa não é coisa de artista. Sim, é coisa de artista, sim. Entenda que você é uno. Um artista, ele é por si só o administrador de sua carreira também. Só ele sabe onde isso... É a melhor pessoa para saber para onde a sua carreira tem que ir. E você, sinto informar, vai ter que conhecer um pouquinho de marketing, sim. Pelo menos, para mim, isso foi muito viável, né? Esse foi o meu 6º passo. Aí eu já tinha o produto, eu já tinha o público, eu já tinha como atingir esse público. Eu ia sair correndo da empresa, porque eu ainda trabalhava dentro de uma empresa. Eu ia sair correndo da empresa e falar, eu sou artista. Não, eu tenho que ver se esse produto, ele realmente está pronto para as pessoas observar e curtir. Aí eu fiz a coisa, o melhor test drive que pode se fazer. Presente e família. Teve um Natal que eu estava muito sem grana. Confesso que eu ia testar mesmo, meu produto criativo, mas eu estava sem grana também. Foi entre 2016 para 2017. Eu criei 5 peças, só que eu não falei para ninguém, nem para o meu namorado. Eu falei, amor, arranja para mim aquelas ripas de pallet que você pegou lá na gráfica. Ele falou, mas vai fazer o quê? Ah, umas coisas aí. Ele sabia que eu já estava planejando algumas coisas, que eu estava fazendo alguns objetos, mas eu não falava muito o que era, porque ainda estava muito dentro. Era muito dentro aqui, eu estava começando a pôr isso para fora. Ele me arranjou aquelas ripas de pallet, e aí comecei. Lixa manual, serra manual. Lixa manual, serra manual. Lixa, porque eu não tinha ferramenta. Eu não tinha investido em ferramenta ainda. Tudo manual. E aí eu produzi 5 cabideiros, 5 peças. Sem falar nada para ele, nem para ninguém. Eu lembro das imagens. Eu sei que a primeira peça que eu fiz foi mais ou menos baseada na traseira de um caminhão. Sabe aquelas traseiras de caminhão que tem frase escrita? Pois é. A frase que eu escrevi foi mais ou menos assim, que tem a ver com o meu TBC. Nunca se desespere, porque até um chute na bunda te empurra para frente. Essa era a frase que estava escrita lá. Depois, eu fiz uma imagem de um pássaro, óbvio, né? Tinham flores, tinham mais uma de memória afetiva, assim. Eu fiz uma coisa familiar, uma imagem do gordo e o magro que remetia ao meu pai, que ele gostava muito do gordo e o magro. E aí foram as imagens, né? Foram as peças que eu levei para esse Natal. Levei, teve lá a brincadeira, e aí eu tive a grande surpresa. Uma das minhas irmãs, que ela é muito empreendedora, ela quando viu aquele São Francisco meditando, ele falou, essa peça é minha, isso é muito legal e vamos montar uma parceria? Que tal a gente montar uma barraquinha, tal, você faz as peças, eu comercializo? Eu falei, opa, ela é empreendedora, tá curtindo? Estava funcionando o test drive. Daí veio um sobrinho, que é o marido da minha sobrinha, na época, estava 10 anos na família. Tia, que coisa legal, você pinta? Eu quase voei no pescoço dele, gente, porque eu pinto desde criança. Eu falei, Eduardo, você não sabia que eu pintava? Ele falou, não. Tia, se eu tivesse esse talento, eu ganhava muito dinheiro. Eu falei, test drive finalizado. Antes de eu levar as peças lá para o Natal, né, lógico, eu mostrei para o meu namorado em off. Quando ele viu aquelas peças, antes de eu levar para a festa de Natal, ele olhou aquilo e falou, poxa, Andréa, isso aqui está muito legal. Você deveria expor nessa feira aqui. Essa feira que ele falou é uma feira que tem aqui em São Paulo, que é uma das melhores feiras de arte e antiguidade que tem aqui. Ele falou, eu falei, imagina, você está louco? Essa feira é o Pelé das feiras de São Paulo, é a top das galáxias, você está louco? Eu não tenho qualidade para isso. Ele falou, tem. Esse produto não tem lá, eu sei porque eu fui lá semana passada. Bom,
passou esse fato do meu namorado, passou o Natal e agora chegou um processo. Eu me convenci, aí chegamos em 2017, naquela palestra que eu fui, que falou que o artesão é uma profissão que não vai acabar. Eu falei, bom, todos os passos dados e o 8º passo é legalize já. Não é porque eu vou ser artesã, que eu me construí para trabalhar numa coisa que estava dentro de mim desde criança, que eu não tinha que formalizar. Sim, eu vou ser artesã, mas eu sou uma empresa. Eu vou ser artesã, mas já comecei a planejar o meu MEI. Eu vou ser artesã, mas eu quero ter nota fiscal. Eu vou ser artesã, mas deve ter alguma lei federal que me cubra. E aí eu comecei a pesquisar aonde o meu trabalho realmente se encaixava. E sim, eu descobri que nós temos uma base conceitual, sim, do artesanato brasileiro. Eu descobri que sim, que nós temos uma carteira de artesão. Só que para mim ter essa carteira do artesão federal, eu tinha que tirar a estadual. E eu comecei a ver se realmente o meu trabalho, dentro daquela base conceitual, se encaixava. E descobri que sim, existe dentro dessa base conceitual o trabalho de pintura e o trabalho sustentável, que era exatamente a minha base. Bacana, tirei a minha carteira estadual, tirei a minha carteira federal, abri o meu MEI. Pronto, eu era uma empresa, eu comigo mesma. Mas é uma empresa. Sim, gente, eu não era o passo ainda de eu sair correndo da gráfica. Eu planejei a minha saída da gráfica, porque eu já tinha me estruturado para isso. Aí, saí da gráfica, tive um esteio disso tudo e fiz um planejamento de precificação. Pouquinho antes de sair da gráfica. Será que esse trabalho criativo vai me sustentar? Vocês têm que pensar nisso. A precificação, ela é fundamental. Lógico que no começo é trocar 6 por meia dúzia. E aos poucos, com o teu planejamento, você consegue sim ter uma sustentabilidade financeira. Porque na verdade, você não está se vendendo. Você faz um trabalho criativo, você tira de você o melhor que você tem e a sociedade que precisa do seu trabalho criativo te dá um retorno financeiro para manter a tua sustentabilidade. Entendeu o ciclo? Você não está se vendendo, você está se mantendo para poder manter essa arte para o mundo. Neste caminho foi quando eu entendi o 9º passo. Que o 9º passo, na verdade, eu dei caminhando. O 9º passo eu entendi que dentro do mercado dos artesãos somos todos um. Um evento não é feito com um artesão. Um evento é feito com um grupo de artesãos. Nós precisamos estar juntos para que esse evento aconteça. E não fique pensando que ninguém vai te pegar no colo, não. Não tem essa de mimimi também. Vão falar assim, olha, está acontecendo tal coisa ali. Vai lá dar uma olhadinha. Olha, existe essa possibilidade. Vai pesquisar. E isso já é o suficiente quando você está dentro do ramo das artes e está afoito para absorver informação. E foi assim que eu conheci pessoas maravilhosas, por isso que hoje eu faço parte de uma associação, porque nós somos esse grupo que estamos caminhando e faço parte de inúmeros eventos. Ah, aquela feira que eu comentei, a Top das Galáxias, o Pelé aqui de São Paulo, então, eu consegui entrar. 2 anos depois, eu fui aceita dentro dessa feira. Lógico, não foi assim, cheguei lá, oi, quero fazer a parte da feira. Tem um processo de seleção, teve uma banca examinadora, teve 1 ano e pouco de espera, mas eu acreditei, eu pus o meu de dentro para fora. Aí vocês estão assim olhando, olha aí, a plaquinha da bem-sucedida do ano. Não, pode tirar a plaquinha da bem-sucedida do ano, não tem nada disso, gente. Agora é que vem o 10º passo, que é recomeçar desde o começo, analisando todos os passos que eu já dei e criar. Se tudo isso que eu falei não te convenceu a construir uma carreira do artesão, caso seja o seu objetivo, vou dar, para finalizar, um número. Sabe quanto movimentou o artesanato na última pesquisa do IBGE, que foi em 2017? Chuta um número aí. No Brasil, chuta um número que o artesanato movimentou em grana. 50 bi
bilhões. O artesanato movimentou até 2017 50 bilhões. E desses 50 bilhões, 10 milhões são pessoas que dependem apenas do artesanato. 40% está formalizada, as outras não, e cada um tem os seus motivos para formalizar. Recomendo que se formalize. E que se tudo isso que eu falei até agora não te convenceu, olha, o artesanato, ele nada mais é que a expressão cultural de um povo. Se você quiser ingressar nesse artesanato, nessa praia, nesse grupo, vem com a gente. Beijo, muito obrigada.